O inverno de 1812 deixara marcas profundas no mapa político da Europa. A retirada desastrosa da Rússia revelara ao mundo que Napoleão não era invencível, abrindo espaço para que antigos inimigos voltassem a se unir. As potências que haviam sido coagidas ou derrotadas pelo Grande Armée encontravam agora motivo e oportunidade para reagir. A Prússia foi a primeira a romper a submissão a Napoleão. Sob o comando de Gebhard Leberecht von Blücher e inspirado por estadistas como Heinrich Friedrich Karl von Wittgenstein, o povo prussiano levantou-se em armas, proclamando a chamada Guerra de Libertação. O ressentimento pela humilhação de Jena e pela submissão a tratados opressivos alimentava esse ímpeto renovador. A Áustria, hesitante num primeiro momento, também se voltou contra o imperador francês. Franz II, que entregara sua filha Marie-Louise em casamento para selar aliança com Napoleão, percebia agora a fragilidade de França e se reaproximava das potências que desejavam restaurar o equilíbrio europeu. A Grã-Bretanha, por sua vez, intensificou sua participação na coalizão, apoiando financeiramente os exércitos continentais e mantendo a pressão nas frentes marítima e peninsular. A guerra na Espanha já consumia vastos recursos franceses, e o Duque de Wellington avançava gradualmente rumo ao território francês. Assim, em 1813, formou-se a Sexta Coalizão, composta por Rússia, Prússia, Áustria, Grã-Bretanha, Suécia e diversos pequenos estados germânicos. Pela primeira vez, Napoleão enfrentava não apenas uma potência isolada, mas praticamente toda a Europa unida contra si. Apesar das perdas de 1812, Napoleão conseguiu recrutar um novo exército em tempo recorde. Jovens recrutas, os chamados Marie-Louises, foram enviados às frentes, reforçando as fileiras. Ainda que carecessem da experiência dos veteranos, esses contingentes revelaram a capacidade organizadora e o magnetismo do imperador. Na primavera de 1813, Napoleão ainda mostrou seu gênio. Em Lutzen e Bautzen, obteve vitória sobre as forças da coalizão, recuperando momentaneamente a iniciativa. Contudo, esses triunfos não foram decisivos, e a falta de cavalaria experiente impediu a perseguição eficaz dos inimigos derrotados. Em agosto, o confronto deslocou-se para a Saxônia. Em Dresden, Napoleão conseguiu uma das últimas grandes vitórias de sua carreira, derrotando numericamente forças superiores. O sucesso, porém, foi efêmero. Nas semanas seguintes, a maré da guerra voltaria a mudar. Os exércitos da coalizão aprenderam com os erros do passado. Em vez de se deixarem atrair para uma batalha em que Napoleão poderia explorar sua genialidade, passaram a adotar a chamada estratégia da evasão. Evitavam enfrentamentos diretos contra ele, concentrando-se em derrotar seus marechais isoladamente. Assim, os franceses começaram a sofrer derrotas sucessivas em diferentes pontos do teatro de operações. O Império Napoleônico, que se sustentava em grande parte pelo controle dos territórios germânicos, via-se corroído pela ação coordenada dos aliados. O desfecho ocorreu em outubro de 1813, nos arredores de Leipzig. Ali se reuniu o maior confronto armado da história europeia até então. Cerca de 600.000 homens engajados, somando as tropas de França e de seus aliados, contra a força combinada da coalizão. A batalha, conhecida como a Batalha das Nações, estendeu-se por 4 dias. No início, Napoleão tentou manobrar para romper as linhas inimigas, mas a desvantagem numérica era esmagadora. Os aliados, coordenados por Alexander I, Franz II e príncipe Karl Philipp von Nitzon-Schwarzenberg, resistiram tenazmente. O cerco foi se fechando gradualmente. Em 18 de outubro, a situação francesa tornou-se crítica. As tropas saxônicas, outrora aliadas de Napoleão, abandonaram-no em pleno campo de batalha, passando para o lado inimigo e abrindo, em suas linhas, uma brecha fatal. A retirada converteu-se em desastre. Ao tentar cruzar os rios da região, parte da artilharia francesa foi perdida e milhares de soldados pereceram ou foram feitos prisioneiros. Leipzig representou não apenas derrota militar,
mas colapso da coalizão que sustentava o Império Napoleônico na Europa Central. As consequências foram imediatas. Os restos do Grande Armée recuaram em direção ao Reno, enquanto os exércitos da coalizão avançavam implacáveis. A Confederação do Reno, criada por Napoleão como baluarte da influência francesa, dissolveu-se rapidamente. À medida que o ano de 1813 findava, as potências da coalizão já preparavam a invasão de França. A própria população alemã, outrora dividida, unia-se em torno de um novo sentimento nacional, vendo na derrota do invasor francês a promessa de emancipação. Napoleão, ainda incansável, retornou a Paris e reorganizou suas forças. Apesar do esgotamento do país, conseguiu formar um exército para defender o solo pátrio. Mais uma vez, o imperador mostrava sua extraordinária capacidade de mobilização diante da adversidade. No início de 1814, a guerra chegava ao coração da França. Os aliados cruzaram o Reno e avançaram por diferentes direções. A população, fatigada por anos de guerra e tributos, já não oferecia o mesmo entusiasmo pelo imperador. Ainda assim, a campanha de 1814 revelou momentos de brilho militar. Em sucessivas batalhas menores, Champembert, Montmirail e Valchamp, Napoleão conseguiu derrotar destacamentos isolados da coalizão, demonstrando que sua genialidade permanecia intacta. Contudo, a desproporção de forças era insustentável. Enquanto Napoleão triunfava em escaramuças, os exércitos aliados avançavam em massa. O imperador não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a pressão se multiplicava. Os aliados, sob liderança de monarcas e generais como Blücher e Schwarzenberg, aplicavam uma estratégia simples, mas eficaz: avançar continuamente sobre Paris, centro político e moral de França, cientes de que a captura da capital encerraria a guerra. Enquanto isso, no seio de França, a oposição monárquica ganhava força. Muitos, cansados das guerras intermináveis, viam no retorno dos Bourbons uma alternativa de estabilidade e de reconciliação com a Europa. Em março de 1814, a situação tornou-se desesperada. Após combates encarniçados, os exércitos da coalizão chegaram às portas de Paris. A defesa da capital foi heróica, mas insuficiente para deter a massa inimiga. A entrada dos aliados em Paris representou o golpe final na trajetória ascendente de Napoleão. Pela primeira vez desde a Revolução, a França encontrava-se ocupada por forças estrangeiras e a legitimidade do imperador vacilava diante da própria nação. Assim, do fulgor das vitórias de Austerlitz e Wagram, restava apenas a lembrança. A Batalha das Nações em Leipzig abria a via para a derrocada definitiva. Napoleão, que desafiou toda a Europa, via agora seu destino confundir-se com a sorte da própria França, prestes a ser forçado a abdicar.